Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri Cardoso, eu sou gerente de tecnologia aqui na Easy e dando seguimento aos nossos vídeos do Easy Learning, chegou a hora da gente falar um pouquinho de Silence Optics. Depois do vídeo anteriormente, onde nós falamos da parte de Protect, falando sobre toda a proteção da inteligência artificial e como fasear as etapas de um projeto de implementação dessa solução para ter sucesso, agora é a hora da gente falar um pouquinho da solução de EDR que compõe aí a plataforma da BlackBerry Silence. Então, fica aí, está curtindo os nossos vídeos, dá um joinha, coloca um comentário sobre novos produtos que vocês queiram ver vídeos aqui no canal da Ace e bora pro conteúdo. Bom pessoal, falando em toda a plataforma, aqui a gente viu no vídeo anterior que nós temos todas as opções referentes ao gerenciamento da plataforma, grupos, políticas, dashboard a respeito das estações, etc. Mas hoje é a hora da gente dar uma olhadinha nesse cara aqui, que é o Silence Optics. Basicamente, pessoal, explicando de maneira muito simples e conceitual, ele é um EDR que utiliza a inteligência artificial do Silence junto às suas próprias funções para entregar ainda mais proteção, sempre de maneira proativa ao usuário final, com diversas opções e diversos tipos de visualizações que a gente pode ter dentro da plataforma. E o seu acesso é muito simples, aqui dentro das janelas de configuração da Silence a gente vai ter um carinha específico para a parte de Optics, ok? Bom, falando logo da primeira janela, a gente tem a parte de detecções, onde eu posso colocar aqui em uma escala de até 30 dias, e ele vai mostrar para mim tudo que pode ter acontecido dentro do meu ambiente nesse tempo, tá? E aí, obviamente, ele vai categorizar essas informações como informacional, baixo, médio ou alto, e vocês vão ver uma escala subindo e descendo aqui. Para exemplificar um pouquinho essas demonstrações, eu vou pedir também para o nosso editor aí, o Caduzão, colocar um link na descrição da página da Easy, explicando também sobre o Optics, com um textinho bem legal, com alguns exemplos bem bacanas, para vocês conseguirem dar uma olhada. Beleza? Então, basicamente, as configurações apareceriam aqui embaixo, com tipo de processo, como veio, processos que ele iniciou, toda a cadeia, que a gente consegue ver um exemplozinho ali numa configuração lá na frente. Perfeito? Bom, obviamente nós conseguimos trabalhar aqui com toda a parte de filtro e exportar as informações das detecções que a gente encontrou, caso a gente tenha essa necessidade, assim como algumas ações, como busca de mais informações, bloqueio e alguns outros itens, tendo também a visualização de 10 itens até 200 através da própria plataforma. Temos aqui a parte de InstaQuery, ou seja, aqui eu consigo buscar qualquer coisa basicamente que eu quiser nas estações, através de alguns critérios que eu consigo setar. Então aqui tenho, por exemplo, o termo, se ele vai ser um arquivo, um hash, um processo, um registro, se eu quero que ele me traga itens similares ou se eu quero exatamente aquilo que eu estou procurando. E aqui na parte de artefatos eu consigo selecionar itens específicos a depender da procura que eu estou fazendo. Então nessa parte eu vou ter, por exemplo, arquivos, processos, chaves de registro, requests de DNS. Na parte de Facet, isso vai abrir aqui dependendo das configurações superiores. A zona que eu quero fazer essa busca, ou seja, os grupos que eu tenho com as máquinas que tem o Silence Optics para conseguir fazer essa busca nelas. O nome dessa query e a descrição para eu conseguir localizá-la posteriormente, para conseguir reutilizá-la caso eu tenha essa necessidade. E aqui embaixo a gente pode ver o resultado de uma queryzinha bem boba que eu testei, só para a gente dar uma olhada. Então, basicamente, eu procurei aqui um file path dentro lá da parte do Explorer para encontrar o explorer.exe. Então olha aqui que eu tenho o artefato, que é um arquivo, o facet, que é um caminho, e o termo, que é explorer.exe, e pedi para ele procurar dentro aqui da pastinha de pré-vendas. Então eu consigo da mesma forma olhar os filtros, exportar ou verificar os resultados. E aí ele simplesmente vai trazer para mim que encontrou, aonde está e todos os seus hashes, parte de criação, dispositivo que foi encontrado, etc. Onde eu posso alterar aqui a visualização para ter algumas informações específicas, tá? Voltando aqui, a gente tem também as ações. E eu posso aqui, caso tenha a possibilidade, utilizar o Focus, que é a nossa própria janelinha, onde o Optics vai buscar ainda mais informação a respeito desse processo e seus dependentes para trazer isso para você dentro da plataforma. Só que aqui no caso a máquina está desligada, então ele não vai conseguir ligar esse botãozinho para mim.
Consigo fazer o download desse arquivo para jogar numa sandbox, analisar por outros meios também, e fazer um quarentenamento global. Então eu vou dizer que a partir desse momento, esse item específico vai ser quarentenado para todo o ambiente, tá? E segue muito aquele esquema da quarentena global, que é o whitelist e o blacklist global, que o Silence Protect fornece para a gente, principalmente quando a gente está trabalhando nos processos de implementação faseado da Silence. Ok? Bom, passando para a próxima janela, a gente tem a parte de Focus Data, que nada mais é do que informações que a Silence conseguiu por algum motivo, ela te traz uma primeira visualização e você pode pedir para ela buscar ainda mais informação. No caso aqui, alguns tipos de ataque que ela acabou fazendo a detecção, a gente pode pedir um Retry Focus e ela vai tentar buscar novamente informações sobre esse cara. Obviamente, se foi um ataque que já foi impedido e tem muito tempo, ela acaba dando como unavailable, porque ele não tem mais como reproduzir esse ataque dentro do ambiente, mas ele vai sempre trazer as informações. Então aqui no caso, eu posso pegar alguns desses itens aqui e falar assim, ó, eu quero visualizar as informações. E ele vai trazer para mim toda a cadeia de tudo que entrou durante esse meio de processo. Esse malware aí, ou essa ameaça, ou sei lá, esse tipo de ataque, tentou fazer dentro da estação. E você tem aqui toda a árvore de visualização, podendo alternar aqui, para uma visualização um pouco mais simples, ou aqui, para visualizar toda a cadeia. Com as informações do artefato, o tipo de detecção e o device aqui em cima. E aqui eu tenho as legendas, tá? Então ele explica o que é processo, se ele foi iniciado, se ele foi finalizado, se ele foi detectado pelo Silence quarentenado. Você consegue acompanhar toda a etapa de vida com informações específicas sobre cada item. Podendo clicar e ele vai traçar aqui uma árvore para mim com toda a explicação necessária. E obviamente aqui embaixo ele vai te trazer informações mais específicas sobre esse processo. Então eu tenho os hashes, localização, informativos, tipos de comandos que foram executados, e eu consigo navegar aqui entre os demais itens a partir aqui da área de navegação. Ele vai me trazendo informação sobre todos os processos que compuseram essa tentativa de ataque, vamos dizer assim. Então aqui eu tenho todas as informações. Perfeito? Lembrando que com o InstaQuery você pode fazer com que o próprio Silence automaticamente busque informações que você queira a respeito de qualquer coisa que você tenha necessidade. Então é sempre importante entender bastante como esse cara funciona para você conseguir ter mais informações ainda dentro do Focus. Ok? Temos a parte de pacotes, onde aqui a gente pode trabalhar com pacotes prontos para buscar ou instalar informações nas estações. Tá? Então aqui basicamente eu tenho aqui os tipos de pacote, onde eu vou ter pacotes que trazem informações para mim, como Browser History, registros, recordes de execução de programas, Windows Event Log. Só que eu também tenho a possibilidade de criar um pacote de instalação, ou seja, um pacote que vai levar algo à estação. E no caso aqui, eu criei um pacotezinho do Notepad++ que a gente pode executar na máquina dos usuários que tenham o Optix instalado. Mas aqui basicamente, eu vou selecionar o pacote, vou verificar se tem algum tipo de comando adicional, como um /silence, um /s, um /q, para que ele seja instalado de maneira silenciosa ou com algum tipo de característica. E se for para a parte de coleção, eu consigo dizer da onde que ele vai fazer a coleta das informações, se é da máquina local, se é de um SFTP, se é de SMB ou se é de um S3. Dou Next, eu seleciono aqui o dispositivo. As zonas, se eu quiser fazer não para um dispositivo, mas para uma zona, eu também tenho opção. E aqui os detalhes, nome do pacote, descrição, tenho aqui a parte avançada caso eu queira, e dou um deploy. Ok? E aqui eu tenho também os resultados dos playbooks, que é outro itemzinho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Basicamente eu tenho aqui o resultado do deploy, o resultado dos playbooks, e aqui eu consigo fazer a configuração dos pacotes. Então aqui eu já tenho os pacotes padronizados pela própria Silence de busca, e aqui eu tenho o Notepad que eu acabei de fazer a criação, mas eu posso clicar aqui em Upload File e escolher qualquer arquivo do meu computador. Lembrando que ele tem que estar .zip e ele só pode ter até 70 megas de tamanho. Ok? E aqui embaixo a gente tem os playbooks, que nada mais é do que itens que eu consigo colocar dentro de ações sobre remediação de malware para fazer algo específico, como uma coleta de informação ou uma instalação, que a gente também vai ver daqui a pouquinho. Perfeito?
Bom, explicamos aqui a parte de pacotes, deploy, resultados, tudo certo. Temos aqui a área dos dispositivos. Então aqui é onde eu tenho a visualização dos dispositivos que estão com o Silence e o Silence Protect e o Optics implementados dentro do ambiente. Basicamente, eu posso dar um view e ver informações específicas desse cara, política, versão do agente, sistema operacional, IP, ameaças limpas, quarentenadas, etc. Toda aquela visualização que a gente já tem dentro do Protect. Mas também eu tenho a opção de trabalhar com ações nessa estação. Então eu posso expandir aqui e eu posso dar um lockdown nessa máquina. Vamos supor que essa máquina está sofrendo algum ataque ou eu preciso bloqueá-la por algum motivo para que ela não me cause mais problemas. Posso dar um lockdown, ele vai gerar uma chave aqui e a máquina só retorna quando eu passar essa chave aqui para o usuário ou para o administrador. Ok? Tem um tempo específico aqui para a máquina poder ser desbloqueada. Aí, se eu não me engano, ele vai variar entre 30 minutos e 1 hora. E aqui, obviamente, eu tenho o status, que a princípio está unlocked, mas eu poderia aqui fazer a bagunça a qualquer momento. Bom, tranquilo. Entramos aqui então na parte de History, ou seja, eu tenho o histórico de todos os logs que são baixados dentro da plataforma. Ele vai me mostrar a pessoa, qual foi o comando usado, qual sessão e o download específico. E eu tenho também aqui o histórico dos itens baixados lá no Focus Data, que foi, por exemplo, aquele exemplo que a gente acabou de verificar do Explorer. Então ele aparece aqui para mim, porque ele já foi feito o download por mim no momento, e eu posso fazer de novo para verificar e quem fez o download. Então, lembrando do nosso vídeo do Protect, eu posso ter vários usuários com funções diferentes dentro da plataforma. Ok? E aqui a gente tem, por fim, a parte de configurações, onde eu posso configurar, obviamente, alguns itens bem interessantes dentro da plataforma. Então eu tenho aqui a parte de detecção de ambiente, e aqui ele vai me dar uma expectativa sobre como o meu ambiente está funcionando, tá? Então, das máquinas que estão implementadas, eu tenho 45 de 45 com o agente do Optics instalado. Então, beleza, eu tenho um ambiente legal. Tenho 3 regras de detecção, que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. E eu tenho 3 políticas utilizando essas regras de detecção. Mas, Yuri, por que regras de detecção? Para que isso? Porque eu tenho aqui o que a gente chama de Rule Set. Então, eu consigo criar políticas que vai, por padrão, ter informações sobre tipos de ataques específicos para tipos de sistemas operacionais específicos. Seja eles vindos do Mitre ou seja eles vindos da própria Silence. E o que seria? Exatamente isso que eu disse, tá, pessoal? Então a Silence tem um banco de dados sobre ataques, ou seja, sobre tipos de ataques específicos, como direcionados, não direcionados, tipos de exploração, tentativas de backdoor, qualquer tipo de processo. Ok? Que eu consiga visualizar aqui na console. Então, basicamente, a gente pode vir aqui em configurações, Detection Rules, e eu vou ter todos os informativos. Então, eu sei aqui a categoria, o nome e a severidade. E aqui a gente tem para Linux, vai ter também para Mac e para Windows. Tá? Então, a gente tem aqui toda a plataforma de Linux, tem exclusões específicas da Silence para não causar nenhum tipo de problema ao sistema operacional. Temos aqui ataques específicos do Mitre Attack, com informações sobre, nesse caso aqui, Network Sharing Connection Removal do Mitre. E se eu deixar aqui no izinho, ele me fala um pouquinho sobre esse cara. E aqui sempre com o sistema operacional. E aqui se ele já está em alguma role set, ou seja, se ele foi habilitado em algumas das regras que a gente viu, e quantas máquinas tem esse cara habilitado. Nos itens padronizados da Silence, eu não consigo fazer nenhuma alteração, mas eu posso cloná-lo ou exportá-lo a qualquer momento. Porém, vocês também conseguem preencher, ou vocês conseguem retroalimentar essa plataforma através do Import Rule. Vocês podem criar uma regra, lembrando que essa regra, esse item precisa estar baseado em JSON, e vocês podem subir ele para dentro da plataforma para que a Silence consiga detectar também esse tipo de ataque, sem precisar nem da análise da própria inteligência artificial. E aqui só para a gente ter um exemplo de como é esses scripts, eu posso clicar aqui em clonar e ele traz para mim aqui exatamente o que é esse cara aqui, que é o Suspicious File Deletion. Então eu tenho aqui todas as informações. Obviamente eu tenho um help aqui na direita que me ensina sobre como fazer essas criações, variáveis, funções, etc. Caso vocês queiram aí se aventurar, para qual tipo de sistema operacional e a sua severidade. Ok? Então, voltando lá, eu tenho aqui os rule sets
eu tenho aqui, por exemplo, um test rule, que eu consigo clicar em editar, e todas aquelas regras vão aparecer aqui para mim dentro da plataforma. Então eu posso sair expandindo aqui, e ele vai trazer para mim todos os itens, tá? Então, qual que é as opções que a gente tem? Obviamente, eu posso deixar aquele ataque específico desabilitado, habilitado, levando notificações para o computador, ou seja, vai aparecer um pop-up na máquina do usuário. Tem, obviamente, as exceções, caso eu crie essas exceções, tá? Tenho a parte de respostas, onde eu posso pedir que ele faça uma ação específica se isso acontecer. Fazer um logoff do usuário, fazer a direção de um arquivo, notificar pelo Windows, etc. Consigo trabalhar com um processo aqui bem legal. E lá da questão dos playbooks, a gente consegue adicionar os playbooks aqui dentro das regras. E lembrando que eu tenho aqui embaixo, da mesma forma que os packets playbooks. Eu posso vir aqui e criar uma ação específica que ele vai realizar para conseguir setar dentro daquele rule set, ou seja, sempre que ele detectar aquele ataque ou aquele processo, ele vai executar esse playbook, que funciona de maneira muito parecida com a parte de pacote. Então eu coloco aqui um nome, uma descrição, da onde ele vai fazer a coleta da informação ou o envio da informação, next, e ele vai perguntar para mim os pacotes dos que a gente já fez a criação, como o próprio Notepad que está aqui. Consigo colocar um comando, e aqui eu consigo colocar outros pacotes, ou seja, outras ações dentro desse playbook. Ok? Então, aqui dentro da parte de Rule Sets, a gente clica aqui em editar novamente, e eu vou ter aqui para o Windows, para o Mac, para a parte de Machine Learning, alguns experimentais, exclusões da parte do MITRE e agora também informações do Intel Threat Detection, ou seja, ele tem aqui um cara específico para detectar cryptomining através da própria plataforma da Intel. E aqui novamente a gente pode desabilitar, habilitar, notificar, colocar exceções, respostas e toda a parte de playbook. E obviamente eu preciso dizer qual política que vai ter essa parte do Optics habilitado. Então eu posso clicar aqui e eu tenho todas as políticas criadas com a quantidade de máquinas que estão dentro dessa política, tá? Então essa política aqui, para quem não viu, eu expliquei muito bem sobre como ela funciona e como habilitá-la no Protect no vídeo anterior que está dentro do nosso canal do YouTube. Então passa lá, dá uma olhadinha e você vai entender porque a gente tem que assimilar isso dentro da política do Protect para que ele entenda e utilize esse rule set para fazer os devidos bloqueios e ações. Ok? E obviamente a gente tem aqui também as exceptions que a gente pode criar caso aconteça de algum falso positivo. Então a gente pode trabalhar com diversos tipos de artefatos, facetos, operadores, etc. para conseguir trabalhar esses caras e não ter nenhum tipo de problema ocasionado pela BlackBerry Silence em nenhum dos sentidos no nosso ambiente. Perfeito? Bom pessoal, a princípio, falando de Optics é isso, tá? Ele é um produto gigantesco com uma capacidade de trazer informações e de mitigar ameaças gigantesca. Existem treinamentos de dias para conseguir deixar esse cara 100%, para conseguir fazer toda a configuração, para conseguir entender exatamente tudo que ele consegue fornecer. Mas um ponto importante é que a Silence está trazendo isso e deixando isso de maneira muito mais simples para nós administradores, para nós que não temos um conhecimento tão absurdo da ferramenta. Então, basicamente, ela já está trazendo para vocês diversas regras automatizadas que basta a gente criar ali uma regrinha, assimila ela na política e ele já começa a fazer toda essa parte de proteção, obviamente, junto a toda a poderosa tecnologia de inteligência artificial que a Silence já traz para a gente dentro da linha do Protect. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Novamente, se estão gostando desse conteúdo, dá um joinha pra gente, fortalece a ESA aqui no YouTube pra gente trazer ainda mais conteúdo. Se você quer ver algum conteúdo ou tem alguma dúvida específica sobre alguma coisa, pode comentar aqui na parte de baixo. Também vai ter aí na descrição toda a parte das informações sobre a ESE, sobre a Silence em si e sobre todos os outros produtos que a gente trabalha da nossa plataforma. Então a gente está sempre aí para ajudar vocês em tudo que for necessário. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e até o próximo vídeo.